Isto diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo de resposta.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à verdade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. A multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em palavras. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não funda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e as secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em palavras? Jesus respondeu: porque a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em palavras, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam
nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terra perigosa é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro dá 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Cantemos aos Espíritos. salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Reverendíssimo Frei Robson, digníssimo pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, reverendíssimo Frei Jorge, digníssimo vigário desta paróquia, querido povo de Deus aqui presente, saúdo com carinho os noiteiros, patrocinadores,
os irmãos que rezam conosco pelas redes sociais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço um solinho durante a oração, por favor. Irmãos e irmãs, celebrando esta noite e celebrando esta festa do Nossa Senhora do Carmo, onde nós celebramos um ano jubilar do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. 775 anos de graça, de proteção. E nesta noite, neste 15º domingo do tempo comum, a liturgia de hoje nos pede para meditarmos sobre o semeador. E vejamos, amados irmãos e irmãs, que Jesus ele fala em parábola, interessante que ele fala no Evangelho, é para aqueles que escutam, não entendam, e aqueles que olham, não enxerguem. Exatamente esta palavra transformante de Jesus, porque aqueles que entendem a palavra do Senhor é aquele que tem uma vida de intimidade com Ele. Não é somente ler as Sagradas Escrituras, mas ler as Sagradas Escrituras com o pé na história, com o pé na nossa vida, com o pé no nosso dia a dia. E vejamos que o próprio Jesus vai dizer assim para nós: onde o semeador passa, ele lança a semente em vários tipos de terreno. A semente caiu numa terra pedregosa. A semente caiu numa terra espinhosa. A semente caiu em terra boa. E cabe a nós nos perguntarmos nesta noite: que tipo de terreno é o meu coração? O meu coração, como ele se encontra nesta noite de novena? Um coração cheio de pedras, um coração cheio de espinhos, ou um coração com uma terra fértil? O interessante, amados irmãos e irmãs, é que Jesus ele não impõe, ele também não coloca fardos pesados nas costas da gente, porque ele vai dizer: aquele terreno bom, ele pode produzir 100 frutos por aquela semente, ele pode produzir 60 por aquela semente, ele pode produzir 30 por aquela semente. O que importa para Jesus é que tenhamos um coração sempre pronto para acolher esta palavra, porque a palavra vai dizer o profeta Isaías na noite de hoje, é uma palavra que ela não volta vazia, ela sai quando ela sai para transformar todo e qualquer coração, toda e qualquer realidade. Porque quando a gente olha, amados irmãos e irmãs, para Cristo, porque Cristo é este verbo que se fez carne e que habitou entre nós e que permanece conosco, porque Cristo, ele é a palavra encarnada do Pai. Cristo é a própria palavra de Deus, que vive em nosso meio e que nós contemplamos ele por meio desta Eucaristia. A Eucaristia que nós comungamos, onde nós fazemos parte integralmente da palavra de Jesus. Portanto, amados irmãos e irmãs, a palavra de Cristo é a palavra onde ele vai dizer que aqueles que, para compreender esta palavra, é preciso, e repito, que tenha uma vida de intimidade com ele. O Santo Escapulário, onde nós celebramos esses 175 anos de graça, ele é como se fosse um cercado para este terreno. Vejamos o que está escrito ali, o que Nossa Senhora fala para São Simão de Estómago: recebe, meu filho, este santo escapulário, sinal de minha aliança para contigo. Imaginemos agora o nosso terreno sendo cercado pelo escapulário, sendo cercado como um sinal de proteção, porque vai dizer a própria palavra ali que quando o semeador lança a semente, vem um passarinho e come esta semente. E Jesus vai chamar isso de maligno.
maligno que rouba a semente que o Senhor lança em nossos corações. Mas vai depender, amados irmãos e irmãs, se eu permito. Porque a palavra do Senhor, ela está em mim para eu colocar na praticidade no dia, e isso é uma atitude, é uma coragem, é um lançar-se para ser sempre sinal de aliança de Deus para com a humanidade. Jesus, o Senhor Deus Pai, nos criou com o único objetivo, o objetivo de fazer aliança conosco. Esta aliança que é selada em Jesus Cristo, quando vem para fazer a nova e eterna aliança conosco, e que o próprio Senhor nos concede a sua mãe, para que seja